Convidá-los para o Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15. Capítulo 5, perdão, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Está escrito, do 15 ao 20. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. Meus queridos, nós vemos nesta passagem bíblica João Marcos, narrando um acontecimento muito importante do ministério de Jesus. O Senhor Jesus estava em pleno exercício do seu ministério, e diz a palavra de Deus que depois de toda aquela experiência que ele teve ali no mar da Galileia, quando ele acalma aquela tempestade, e os discípulos ficam maravilhados diante do poder de Jesus sobre a natureza. Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, logo após a realização daquele grande feito, que foi a operação daquele milagre, ordenando que o vento e o mar se acalmassem, chegando ele do outro lado do mar da Galileia, na região que era chamada de Decápolis, que é uma palavra grega que significa, são duas palavras, né? Deca, que é 10, e poli, que é cidade. Era uma região de 10 cidades habitadas por gentios, por pessoas que eram estrangeiros, que não eram judeus, que não guardavam o costume da lei mosaica. E quando Jesus chega ali, na região de Gadara, diz o texto bíblico que um homem que jazia miseravelmente endemoniado, e as escrituras se referem a ele como que habitava no corpo daquele homem uma legião. Para nós hoje, a palavra legião pode não fazer tanto sentido, mas para o judeu que teve acesso ao que João Marcos escreveu, ele entendeu bem o que significava uma legião. A legião era uma guarnição de soldados do exército de Roma, que poderia variar de 2.000 até 6.000 soldados, 6.000 homens naquela guarnição. Portanto, aquele homem, que a Bíblia não registra o seu nome, ele é anônimo, que possuía uma legião de demônios, significa dizer que no corpo daquele homem habitavam milhares de demônios, entre 2 até 6.000 demônios habitavam no corpo daquele homem.
E como consequência disso, ele estava em um estado de miséria, em um estado deplorável, em um estado terrível. Porque nós sabemos que o homem, quando ele está longe de Jesus, e quando se encontra debaixo da influência dos demônios, a missão deles está escrito em João 10:10, que é matar, roubar e destruir. Então, os demônios têm um poder destrutivo muito grande sobre a vida daqueles que se entregam ao seu controle, sobre a vida daqueles que rejeitam a graça de Deus, quer seja por desconhecimento do Evangelho, ou mesmo por rebeldia, porque há alguns que conhecem a verdade, mas infelizmente entregam o controle da sua vida à mercê dos demônios. E, portanto, os demônios atuam na vida desta pessoa com grande destruição, prejudicando sua vida nas mais diversas áreas, quer seja destruindo sua profissão, suas finanças, destruindo suas relações afetivas, fazendo com que a pessoa seja infeliz na sua vida amorosa, não tenha sucesso nos seus relacionamentos, com que vive em constante conflito com seus familiares, com que tenha enfermidades constantes e sem uma provável explicação, com que a pessoa não tenha paz, não tenha alegria. Enfim, os demônios atuam de diversas maneiras na vida daqueles que dão lugar a ele, que estão sob o seu domínio, a sua mercê. E aquele homem, ele estava num nível de opressão maligna tão profunda, que o texto bíblico diz, nos versículos 4 e 5, aqui do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João Marcos, que aquele homem muitas vezes era preso, literalmente utilizando-se de instrumentos de ferro para acorrentá-lo, para aprisioná-lo. E ele quebrava aquelas algemas que o prendiam. A Bíblia diz que ele não podia ser amansado. Ele estava ali constantemente num estado de loucura e de violência, de agressividade. E o texto bíblico diz, no versículo 5, que de dia e de noite, ou seja, não havia um horário específico para aquele homem andar errante pelas montanhas, pelos locais desertos, ou mesmo pelos cemitérios. E ainda por cima, ferindo-se muitas vezes com pedras. Então, imagine que estado terrível de opressão e de possessão maligna aquele homem se encontrava. O seu corpo degradado, sua mente completamente tomada pelos demônios. Ele estava muito longe de uma pessoa com a sua razão normal. E debaixo de toda aquela escravidão maligna, diz o texto bíblico, no versículo de número 7, que aqueles demônios que nele estavam reconheceram quem havia chegado naquele lugar. O homem não estava em seu juízo perfeito. Ele não tinha condições nenhuma de saber o que estava acontecendo. E é interessante que isso fica claro no versículo de número 16. A Bíblia diz que aqueles que presenciaram o milagre que Jesus fez na vida do agora ex-endemoniado, porque quando isso aconteceu no versículo 16, ele já estava liberto, contaram para o ex-endemoniado o que aconteceu com ele e sobre os demônios que dele saíram e foram para aqueles porcos que se lançaram ao mar. Então perceba que o homem não tinha conhecimento do mal que ele praticava debaixo do poder dos demônios. É como hoje nós vemos muitas pessoas endemoniadas,
porque existem níveis diferentes de atuação dos demônios na vida do homem, desde uma simples opressão, que é quando os demônios exercem influência, tentando a pessoa fortemente para que ela viva na prática do pecado, esteja ali debaixo de servidão do pecado. E existe também a possessão maligna, que é quando os demônios se apoderam do corpo da pessoa e, portanto, das suas faculdades mentais, da sua razão, de modo que a pessoa já não tem domínio sobre si mesma, não tem controle sobre suas ações e sequer está em estado de consciência. Ela não lembra do que fez, não lembra do que praticou. Me faz lembrar um episódio que nós tivemos aqui em Maceió, há mais ou menos uns 12 anos atrás. Talvez algum dos irmãos aqui da igreja que estão aqui presentes lembrem disso, porque isso repercutiu em todos os jornais, de uma mãe que no bairro da Santa Lúcia, 3 filhos, um de 15 anos, um de 7, o caçula, e o do meio 12 anos. E aquela mãe, adepta de uma religião, né, de cunho africano, que é muito famosa no nosso país, que é uma mistura de elementos do catolicismo com a fé africana. E aquela mãe, ela fez, possessa por demônios, primeiro um círculo com velas, com garrafas de bebida na sua casa, ali na sala, e deu remédio controlado para o filho de 7 e o de 12. E tentou dar o remédio controlado de dormir para também o de 15. Como ele era mais velho, tinha mais, né, domínio, a mãe insistiu muito para ele tomar o remédio. Ele não precisa, ele ignorou a atitude da mãe, simplesmente fingiu, botou na boca. Quando ela virou as costas, ele cuspiu o remédio e foi dormir com os 2 irmãos. Depois de alguns minutos, ele acordou com um barulho estranho. Quando ele olhou, o irmão de 7 e o de 12 já estavam ambos, os 2 irmãos, mortos, que a mãe havia degolado os 2 filhos dentro daquele círculo. E quando ele acordou, que viu aquela cena, ele gritou, e ela partiu com a faca para cima dele para apunhalá-lo. E ele, como já era um rapaz já de 15 anos, entrou em luta corporal com a mãe, conseguiu desarmar ela. E foi aquela gritaria, os vizinhos vieram, a polícia veio, ela foi presa em flagrante. E eu, provavelmente até o fim da minha vida, não vou me esquecer daquela cena de assistir a reportagem, quando o delegado foi entrevistado sobre esse assunto, e ele disse assim: eu tenho 30 anos de polícia e nunca vi uma cena igual a essa. Quando nós prendemos a mulher estava com uma força descomunal, que foi necessário 4 policiais para conseguir contê-la, falando com uma voz diferente, uma voz muito grossa. E depois que ela estava na cela, depois de mais ou menos 1 hora que ela estava dentro da cela, nós ouvimos um choro muito grande. Quando chegamos lá, ela olhou para mim, o delegado, dizendo, e perguntou: o que aconteceu? Como eu vim parar aqui? E aí ele perguntou o que ela tinha feito, e ela diz: eu não me lembro de nada, onde estão meus filhos? Então perceba que ela estava sobre a possessão maligna, de tal maneira que ela não lembrava, ela não tinha consciência do mal que ela havia praticado, e não recordava de nada, tal qual aconteceu com aquele gadareno. E vejam só, diz a palavra de Deus que, apesar da falta de consciência do homem endemoniado, mas os seres malignos que nele estavam reconheceram a presença de Jesus naquele lugar. E eu quero dizer aqui uma grande verdade, entre algumas que eu irei ressaltar nesta noite. Apesar dos demônios atuarem fortemente na sociedade sem Deus, literalmente, como diz as Escrituras, o mundo jaz no maligno.
Apesar de sabermos que há muitas pessoas sob forte opressão e muitos outros possuídos por demônios que nem sabem que são oprimidos ou possessos por demônios. Mas uma coisa é um fato que as Escrituras narram e que esta igreja sabe que é verdade. Quando Jesus chega, meus irmãos, no lugar, através de um crente salvo, cheio do Espírito Santo, quando a presença de Deus se revela, através da vida deste salvo, os demônios, eles reconhecem Cristo em nós, e eles têm que bater em retirada diante do poder de Jesus. Nós sabemos que humanamente somos pó e cinza, nós temos muitas limitações, mas o Cristo que nós cremos, o Cristo que nós anunciamos, este sim, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele tem autoridade para libertar o homem, não importando o nível de opressão, quão profundo ele se encontre na lama do pecado. A partir do momento que Jesus chega na história dele, os demônios reconhecem a presença de Jesus e eles têm que bater continência e cair fora, porque aonde Jesus chega, os demônios caem fora, meus irmãos. Eles têm que se subordinar perante a autoridade dele. E veja que coisa extraordinária, na sequência do texto bíblico nós analisamos. Logo depois daquele episódio, os demônios viram que Jesus chegaram e temeram profundamente, porque eles sabem do inferno de fogo que os aguardam. E eles então rogam a Cristo. Versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João Marcos, o texto bíblico diz claramente que os demônios com grande voz, aqueles espíritos que estavam no corpo do homem, se utilizaram da voz dele e verbalizaram, eles falaram em alta voz, o texto bíblico diz, dizendo: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E depois eles disseram: eu te conjuro por Deus, não nos atormentem. Porque os demônios reconhecem, meus irmãos, o poder soberano de Jesus. Os demônios, eles têm permissão divina, enquanto não se cumpre as Escrituras no que tange a o período que ocorrerá no milênio, em que eles estarão presos no abismo. Eles terão liberdade para operar no mundo, mas esta liberdade que os demônios têm não é absoluta, não é plena. Eles não podem fazer absolutamente tudo que eles quiserem, porque se assim fosse, não haveria um salvo no mundo. A liberdade deles está subordinada à vontade diretiva de Deus. Deus é quem detém o controle da história da humanidade e sobretudo da sua igreja, da vida dos salvos. A nossa vida está debaixo da tutela, do controle, da proteção, do domínio da pessoa divina do Espírito Santo que habita em nós. E é por isso que os demônios tentam, meus irmãos, mas não conseguem acabar com a igreja de Cristo. Os demônios tentam de toda maneira para roubar a fé, para esfriar o crente, para desviá-lo dos caminhos do Senhor, mas ele não consegue deter o salvo na sua marcha em direção ao céu. Paulo já dizia, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, os versículos de número 30 em diante, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele diz na sequência do texto que nem a morte, nem o porvir, nem as potestades e principados poderão nos afastar do amor de Jesus. Então quem tem,
meus irmãos, de fato, um encontro pessoal, um encontro verdadeiro com Cristo, está amparado por Ele e protegido de modo que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O salvo está debaixo de promessa, está protegido por Jesus e desfruta do cuidado e da proteção dele em todas as áreas da sua vida. E é por isso que os demônios, eles fizeram aquela solicitação. E Jesus, sabendo que ainda não era o momento em que eles sejam aprisionados no abismo, para depois do milênio então serem soltos uma última vez, e a seguir, após aqueles que hão de se desviar e ainda seguir a Satanás e os demônios como prova de que o livre-arbítrio do homem é real, existe, e que mesmo depois de um governo perfeito de 1000 anos de Cristo sobre a terra, ainda assim, muitos escolherão o pecado, infelizmente. E aí, posteriormente, após o cumprimento do período do milênio e desta última ação dos demônios, eles definitivamente serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que, como está escrito lá em Apocalipse, o capítulo 19, descrevendo este local, diz que é o lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, deixando claro que este sofrimento não é instantâneo ou temporário, ele é eterno. Então veja bem, meus irmãos, nós vemos que os demônios são sabedores, eles conhecem as escrituras, as profecias, eles sabem do agir de Deus na terra, eles sabem o que está acontecendo no desenrolar dos séculos, do que eles têm autorização para fazer no mundo. Eles são seres espirituais, poderosos e inteligentes, e é algo interessante que o texto bíblico mostra, que eles, compreendendo a realidade do inferno, quão ruim é aquele lugar, e não querendo ser mandados para lá, e Jesus, sabendo que ainda não era o momento de destiná-los às prisões eternas, eles então foram ousados e disseram: Senhor, pedindo a Jesus, nos permita que nós, quando sairmos deste homem, porque eles já tinham entendido que diante de Jesus não havia mais possibilidade de eles continuarem a obra de destruição na vida daquele homem. Jesus chegou ali para dar um basta, para pôr fim, para realmente acabar com a operação deles. E eles compreenderam tão claramente isso, que Jesus estava ali para desfazer as obras dele, que eles disseram: nos permita, Jesus, que nós saiamos deste homem e possamos assumir forma naqueles porcos que estão aí no alto daquele precipício. E naquele momento Jesus autorizou, e diz a palavra que havia ali um grupo de cerca de 2.000 porcos que ficaram possessos pelos demônios, e agora, enlouquecidos, eles avançaram em direção ao despenhadeiro e se jogaram para a morte e caíram no mar, e ali todos aqueles 2.000 porcos morreram no mar. Então vejam bem que coisa aconteceu ali, e eu quero afirmar nesta noite, mais uma vez, de forma categórica, que quando Jesus entra na vida de alguém, ele põe fim à atuação dos demônios. Quando Jesus chega, meus irmãos, tem que acabar, não interessa há quantas décadas, há quantos anos os demônios estejam escravizando, oprimindo alguém, mas diante do poder de Jesus, a obra dele cessa, a pessoa é liberta para a glória de Deus e vive uma nova experiência, se torna agora filho de Deus por adoção, através do sacrifício de Jesus no Calvário. Ele opera esta obra extraordinária na vida daquele que crê. E naquele momento agora o moço, que não mais era endemoniado, agora ele é um ex, né? E coisa boa, meus irmãos, muitas pessoas vêm nos criticar,
especialmente quando a gente está no início da fé. Aí diz assim, a gente ouve muito isso quando é novo convertido, nos primeiros meses da nossa conversão. É comum, eu mesmo ouvi isso diversas vezes. As pessoas diziam, cada uma aprontou, agora eu estou santa, agora eu vou para o céu. Agora porque está na igreja é melhor do que eu. Andava comigo aí nas festas, na balada, bebendo, e agora porque está na igreja já se acha melhor do que eu. Nós não nos achamos superiores a ninguém, meus irmãos. Mas uma coisa é fato, é melhor ser ex do que ainda estar na prática. É melhor ser alguém que era, e pela graça, bondade e misericórdia de Deus, não é mais do que aqueles que ainda vivem debaixo da escravidão do mundo. Coisa boa é ser um ex-prostituto, ex-mentiroso, ex-cachaceiro, ex-macumbeiro, homem que adulterava, enfim, que cometia males, violento, usava droga. É melhor ser um ex do que ser alguém que ainda está na prática. Evangelho é poder de Deus, evangelho é transformação de vida, evangelho é capacitação divina para viver vida nova com Jesus, vivendo, meus irmãos, em santidade para a glória dele. E quem teve o privilégio de receber Jesus como Salvador pessoal, entende bem que linguagem é essa que eu estou usando, meus irmãos. Porque, de fato, os salvos tiveram esse privilégio, tal qual aquele homem de ser um ex, né? Alguém que fazia, e para a glória de Deus hoje, o nosso prazer é estar na casa de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Nosso dinheiro não é mais, meus irmãos, para balada, para pagar o motel, para pagar a bebida, para a pessoa ficar se vangloriando, dizendo, como eu vi recentemente, né, um cidadão se vangloriando, porque ele tinha pego o dinheiro, né, que, coitado, nem tinha, comprou num cartão, parcelou em 3 vezes um ingresso para ver um cantor fulano de tal, e estava todo feliz porque tinha comprado aquele ingresso para ver o seu cantor favorito, isso um pouquinho antes da pandemia, e o cidadão estava lá feliz porque, eu comprei, e eu cheguei naquele supermercado e vi ele conversando com um amigo, e ele todo feliz porque tinha ido lá assistir o show, e o amigo começou a rir dele e disse, tu é um besta, rapaz, que foi parcelar para pagar em 3 vezes o dinheiro para estar lá, dando dinheiro e enricando o camarada, e começou a rir. E eu de cá só olhando e dizendo, é isso mesmo, Jesus. O pecador, o descrente, ele se orgulha de torrar o seu dinheiro na prática do pecado. E quem serve a Deus não, meus irmãos. O nosso dinheiro é para o bem-estar da nossa família. O nosso dinheiro é para o nosso bem-estar pessoal. O nosso dinheiro é para contribuir com o crescimento do reino de Deus através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, que vai ajudar a igreja de Cristo se estabelecer e cumprir os seus projetos para alcançar mais vidas, porque o dinheiro do crente se reverte quando bem empregado no reino, como graças a Deus posso dizer que com muito orgulho da igreja que eu congrego, a igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja séria, onde os dízimos e as ofertas dos irmãos são bem empregados para o crescimento da obra, para o desenvolvimento do reino de Deus no Brasil, aqui na nossa cidade onde estamos, e fora dele, na missão também, porque estamos cumprindo de fato o ID de Jesus. Então, meus irmãos, é vida nova, é relacionamento familiar novo, reconstruído, restaurado. Que alegria tem um pai e uma mãe que via seu filho, sua filha nesse caminho e hoje está aqui na igreja dando glória a Jesus, falando língua estranha, servindo ao Senhor com alegria. Tem dinheiro que pague, meus irmãos, uma salvação de uma alma. Tem dinheiro que pague, meus irmãos, uma libertação plena de uma vida. Só Jesus é quem faz isso com muito amor e de graça. Ele já fez esta obra e continua operando hoje, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. E aquele moço agora, sem entender o que estava acontecendo, já finalizando, tenho 4 minutos para concluir, ele chega
e não estava sabendo o que aconteceu, porque ele não lembrava de nada, ele não estava em consciência. Aí de repente alguém diz a ele, relata, e diz assim: rapaz, que coisa linda Jesus fez na tua vida. Ele te libertou, e aqueles demônios que você tinha entraram em 2.000 porcos, e eles se lançaram no mar, morreram todos. E naquele momento, o homem transformado, liberto, a primeira reação que ele teve foi de se dedicar a Cristo, foi de demonstrar um sentimento de profunda gratidão e reconhecimento diante do que Jesus fez por ele, a ponto do seu primeiro desejo foi, novo crente, não sabia das regras ministeriais que existiam naquele tempo, ele não entendia nada de teologia, nem das regras de administração eclesiástica, mas aquele moço deu um exemplo de alguém que aceita Cristo em espírito e em verdade. Essa pessoa já sente ardendo na alma o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de se doar em prol do reino de Deus e de contribuir, mesmo sem saber de muita coisa, mas através do seu testemunho, contando o que Jesus fez na sua vida. E ele então se aproxima do mestre e faz um pedido que com certeza ninguém esperava. Um novo convertido chegar para Jesus depois de tantos anos fora do sentido da consciência. Outra pessoa ia querer o quê? Voltar para a família, recuperar os anos perdidos, talvez reconstruir seu patrimônio, voltar a estudar, fazer alguma coisa útil da vida. Mas aquele moço com o coração inflamado, o desejo dele, como gratidão, como reconhecimento diante do que ele recebeu de graça de Jesus, foi de se doar por inteiro para o mestre. E por isso ele fez um pedido inusitado. Ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, me permita ser um apóstolo também? Me permita andar junto com o Senhor nessa sua missão, por onde o Senhor for. Mas Jesus não tinha essa chamada com ele. O propósito de Jesus na vida dele era outro. E aqui vai uma deixa: a salvação quem faz é Ele, e quem levanta obreiros para a seara também é Ele, Cristo. É Ele quem escolhe, é Ele quem capacita, quem dá dons, é Ele quem abre a visão da igreja e também do ministério para reconhecer a vocação, a chamada de alguém para determinada função no reino, de modo que quando o pastor, debaixo da direção e da inspiração do Espírito Santo, indica alguém para um determinado cargo na igreja, a igreja testifica, porque já vê também naquela pessoa que por Deus foi vocacionada, uma chamada para aquele serviço. E no caso daquele novo convertido, a chamada dele não era ser apóstolo, não era estar ao lado de Jesus naquela missão como um dos 12, no caso se ele tivesse ingressado o 13º, não era essa a vocação de Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: apesar dele não ter chamada para o altar, ele não ter chamada para o colégio apostólico, mas ainda havia lugar para ele no reino, ainda havia tarefa que ele podia desempenhar, uma missão que ele podia fazer, porque neste reino ninguém pode ficar de braço cruzado. Neste reino ninguém pode ser mero espectador e ficar apenas esperando que o pastor puxe fogo do céu e faça milagre na igreja. Todo crente salvo é instrumento de Deus e pode e deve ser usado por Deus para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. E aquele moço, Jesus dá essa orientação linda a ele. Jesus diz: meu filho, não tenho chamada para você estar comigo junto ao colegiado apostólico, mas tem uma outra nobre missão. Volte para a sua família e dê testemunho aos seus amigos e familiares de como Deus foi misericordioso e bom com você. Testifique da obra que você foi objeto de Deus, como Deus operou na sua vida.
E que coisa linda aconteceu, e eu finalizo com isso. Aquele moço tinha o coração tão inflamado, um desejo tão sincero de servir, que ele foi além do que Jesus disse. Jesus disse: vai e volta para a tua família. E sabe o que ele fez? Diz o texto bíblico, meus irmãos, versículo 20, que ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Perceba, ele não foi apenas para a casa do pai e da mãe dele, ou para visitar seus irmãos e contar o que Jesus fez. Ele foi para aquela região toda de 10 cidades, dando testemunho do que Jesus fez na vida dele. E diz o texto bíblico, no final do versículo 20, que todos se maravilharam. Todos da região, porque ele era famoso. Ele era muito conhecido naquelas 10 cidades. E aonde ele chegou, que alguém dizia: está aqui entre nós o ex-possesso, o ex-endemoniado, repercutiu extraordinariamente. E ninguém foi dar glória a nenhum outro, foi dar glória a Jesus, dizendo: que coisa grande Jesus fez entre nós. E é por isso que essa igreja não tem nenhum outro para adorar, a não ser o Cristo vivo. É a Ele que nós reverenciamos, é a Ele que nós glorificamos, porque reconhecemos o seu poder, a sua graça, o seu domínio sobre nós. E todo aquele que entrega a sua vida a Cristo tem uma experiência real com Ele e nunca mais será o mesmo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.